E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o irmão Reinaldo Guga. Que eu vou estar gravando eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, para falar para vocês aonde está escrito. Porque é muito comum a gente escutar na igreja quando vai falar da tentação do diabo, lá quando Jesus foi tentado no deserto, e onde está escrito, né? Que o diabo fala para Jesus, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. Está escrito que é Jesus a Deus, que ele vai dar ordem aos seus anjos. E está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então eu vou falar para vocês onde está escrito. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você lá no meu canal no YouTube lá, ative o sininho, se inscreve lá no canal, lá dá uma força para mim lá, se inscrevendo lá no canal lá. Aí você ativa o sininho lá, dá um like. Aí você também quiser, vai lá no TikTok, lá também estou no TikTok lá. Tô no Instagram também, meu Instagram é Guga74, entra lá, dá uma força para mim, se inscreve lá, beleza? Então fala assim, né, meu, é muito comum a gente chegar na igreja, ou você que não é da igreja também, você já ter escutado falar, mas nem só de pão viverá, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, irmãos, a Bíblia fala lá em Mateus, Marcos e Lucas fala da tentação de Jesus e do diabo. Em Marcos não vai falar muita coisa, vai dar um resuminho lá, que vai falar que Jesus foi para o deserto tentado lá e tal. Mas em Mateus e Lucas ele explica bem. Então em Mateus e Lucas você vai achar a mesma coisa, que são porque Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos da Bíblia, que são escritos quase as mesmas coisas, são iguais. E João não faz parte desse, porque João é quase tudo diferente do que está escrito. Mas aí então está lá em Mateus, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então está falando lá que Jesus ele foi conduzido pelo diabo lá para ser tentado, né, lá no deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso aí está lá em Mateus 4:2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E aqui é outra parte muito importante, porque muitos falam que Jesus ele fez um jejum de água e pão, de comida. Que ele não comeu e não bebeu água. Só que a Bíblia fala assim, ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então se fala que ele teve fome, tudo indica que ele bebeu água. Então ele fez um jejum só de comida. Água ele bebeu normal, porque se for pegar pela Bíblia, então é o que eu entendo. Agora se a pessoa entende diferente, amém também, eu não sou dono da verdade. Mas pelo que a Bíblia vai nos ensinar, ela fala que Jesus ele teve fome. Não fala que ele teve fome sim. Então, Jesus teve fome. Então quer dizer que ele foi. Tá calor, irmãos? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então fala que ele teve fome porque ele bebeu água. No 3. Chegando-se o tentador, disse: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Tá vendo? O diabo ele falou para Jesus. Se Jesus era mesmo filho de Deus, era para Jesus fazer o quê? Pedir para as águas transformarem em pão. Aí muitos vão falar, mas porque tem Bíblia que fala, está escrito. Aí, irmãos, na onde que está escrito isso aqui que o diabo falou para Jesus? Na onde? Na onde que está escrito? Então eu vou dizer para você na onde que está escrito. Então aí você vai abrir a sua Bíblia, ou se você não tiver com Bíblia, você vai abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio 8:3b, tá? No versículo 8:3b. E está escrito assim, ó, nem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca de Deus, o Senhor, viverá o homem, tá? Então lá no versículo 3 está assim, ó, vou ler tudo, tá, irmão, para dar uma coisa. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem tu, teus pais o conheceu. Nem para ter dar e te entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor seu Deus viverá o homem. Então, irmão, lá na frente de Mateus, essa passagem que foi escrita no Deuteronômio, quase não sei quantos mil anos depois, o diabo foi lá tentar Jesus sobre essa palavra aqui. Então está escrito lá, quando fala assim, não tentará, está escrito. O diabo conhecia a Bíblia, tá vendo como é que não conhecia a Bíblia? Então você vem aqui em Mateus. Entendendo? E Mateus vai falar que nem só de pão viverá o homem. Então está escrito em Mateus. É muito importante isso, porque muita gente não fala, mas não sabe, mas não sei, tá? Então tá lá. Aí ele vai continuar, né? Então ele está falando aqui, já falou que Jesus ele fez o jejum dele, mas ele bebeu água.
Então ele bebeu água, ele não fez o jejum inteiro, ele fez um jejum parcial, porque a Bíblia fala que ele teve fome. Então no 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está vendo? Jesus falou para o diabo, que é o que lá não está escrito. Está falando, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus, o que sai da boca de Deus. Está vendo? Aí o diabo pegou, não ficou contente com isso. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então o diabo pegou Jesus e levou ele lá para Jerusalém e colocou ele em cima do pináculo do templo, lá em Simão lá. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Está entendendo? Então o diabo falou: está escrito, se tu é filho do homem, lança-te daqui, que aos teus anjos vai dar ordem ao teu respeito, porque está escrito. E onde que está escrito? Aí nós vamos voltar lá em Deuteronômio de novo. Nós vamos voltar lá em Deuteronômio de novo. E é onde que está escrito. 2, 6, 16. Então, irmãos, está escrito assim, lá em Deuteronômio, Eu vou ler o 15, tá? O que é 15 e 16, então eu vou ler do 15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Lá no 16 agora, Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor vosso Deus como tentaste em Maná, em Massá. Massá aqui foi uma cidade que quando eles saíram do deserto, lá eles devem ter parado nessa cidade aqui, e o povo ficou lá blasfemando, tentando. Então o diabo pega e fala: se tu é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, que vai dar ordem ao teu respeito, porque está escrito. Então está escrito na onde? Aqui em Deuteronômio, você vai achar onde está escrito. Tá entendendo? Aí eu vou voltar lá em Mateus para continuar lendo, tá, irmão? Deixa eu dar uma bíblia aqui, né? Vamos continuar lendo. Porque é muito importante, irmão, a gente aprender, né? Por isso que é bom a gente ler a Bíblia. Né? Então tá lá. Eu disse o Senhor, ele disse, né, o Senhor, tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, né? E tomando-te-ão, e tornar-se-ão, mas não terra, nunca tropeçasse em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá vendo? Não tentarás o Senhor teu Deus, hein? Onde que está escrito também para não tentar o Senhor teu Deus? É lá naquele lugar lá que eu falei para você, lá onde eles foram, lá em Mateus lá 16. Novamente transportou o diabo a um monte. Aí o diabo pegou e levou ele para um monte. Transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostraste e me adoraste. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. E onde que está escrito isso aí também, irmãos? Lá em Deuteronômio, quer ver? Vamos lá em Deuteronômio para nós ver isso aí. Está escrito nas estrelas. Então vamos lá em Deuteronômio. Meu irmão, enquanto isso você vai dando like aí no sininho, ativa o sininho aí, irmãos. Vai dando um like aí, dá um joinha. Então, irmão, lá em Mateus, em Deuteronômio 6, 12, fala assim: guarda-te que não esqueça do Senhor que te tirou do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Tá entendendo? Então, irmão, onde que está escrito? Quando a pessoa fala assim: mas o diabo foi tentar Jesus lá, ele falou assim: está escrito. Então está escrito na onde? No livro de Deuteronômio, que foi da onde o diabo tirou as palavras lá para poder ir lá tentar Jesus. Ele achava que Jesus, não sei, que também na cabeça dele lá, porque ele conhecia Jesus, né? Ele sabia que Jesus sabia que ele sabia. Mas eu não sei de onde que ele tirou isso, que ele achou que Jesus não sabia. Ele pegou e foi lá para tentar Jesus. E ele pegou Jesus no quê, irmão? No ponto fraco. Ele tentou pegar Jesus no ponto fraco. Qual que é o ponto fraco da gente? É a luta que a gente passa. Tá entendendo? Então, se ele viu que Jesus estava sendo tentado, estava fazendo jejum, ele foi querer mostrar comida.
Não, eu vou mostrar uma comida para ele. Eu vou. Aí ele vai pegar e vai comer. E por quê, irmão? Porque quando você começa a fazer um jejum, se você comer alguma coisinha, irmão, já era. Esse jejum que você estava fazendo já era, não vale mais. Lembra que vou fazer um jejum de. Tem gente que faz jejum de todo tipo hoje em dia. Jejum de chocolate, eu vou ficar tanto tempo sem comer chocolate. Eu já vi gente falar, eu vou ficar tanto tempo sem comprar sapato. Vou ficar tanto tempo sem comer lanche, comer isso, comer aquilo. É tipo o jejum de Daniel que o povo fala, só vou comer isso, eu vou comer aquilo, sabe? Mas se você fala assim, vou fazer um jejum de não comer chocolate. Vou ficar 3 meses sem comer chocolate. E nesse mês, irmão, nesses 3 meses, você vai lá e dá uma beliscadinha no chocolate, esse jejum seu acabou, não vale mais, já era. Mas só foi um pedacinho, que Deus vai entender, não, irmãos. Porque Deus ele pode até entender, mas é o compromisso que você fez com ele. Que nem aqui nesse jejum que Jesus foi tentado no deserto, ele foi lá. O diabo começou a tentar ele no quê? No que ele estava mais frágil, que era na fome. Então, o que eu digo? Já que você é filho de Deus, você está com fome, assim, em outras palavras, se você está com fome, pede para que essas pedras se transformem em pão para você poder comer. Tá entendendo? E ele sabia que Jesus era filho de Deus, porque ele fala, se é filho de Deus, transforma. Ele sabia que Jesus tinha poder para fazer isso, só que Jesus não podia fazer. Ele não podia, porque se ele faz, acaba tudo. É que nem lá quando vai lá para ressuscitar Lázaro. Jesus ele podia chegar lá, quando ele foi para ressuscitar Lázaro, ele podia muito bem chegar lá e falar assim, a pedra sai daí. Ô, Shazam! Tá vendo? Abre-te sésamo. A pedra ia sair, mas ele não ia ter. O povo ia ficar meio doidão, meio malucão. Mas não, como? O que é pra gente fazer, Deus ele não vai fazer. A pedra o homem podia tirar. A pedra podia ser tirada pelo homem. E ressuscitar Lázaro não. Então por isso que Jesus fez. Jesus falou, vai lá, tira a pedra, com o resto eu faço. Está entendendo? Tira a pedra e deixa o resto comigo. Mais ou menos isso. Então Jesus ele não podia, assim, quando o diabo foi lá para tentar. E outra, uma coisa que ele pode deixar bem claro para as pessoas, tentação não é pecado. Põe na sua cabeça, muita gente confunde as coisas também e fala um monte de besteira. A tentação, ela não é pecado. O pecado é você cair na tentação. Se você cai na tentação, você pecou, você está pecando. Agora, se você é tentado, você não está pecando, não é pecado. Porque Jesus, então, quer dizer que Jesus pecou, porque ele foi tentado. Você não pode cair na tentação. Se você cair na tentação, aí sim. Porque o que ele fala lá na oração? Ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal, amém. Então, quando você vai orar, você fala assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Então isso é bem interessante, porque o diabo chega na hora que ele está com fome, que é uma coisa que ele está precisando, que ele vai sempre fazer isso. Por isso que aqui que tem um monte de profeta aí, que você está passando problema no casamento, você está passando problema disso, você está desempregado. Porque, irmão, todo mundo está passando problema hoje em dia, irmão. Cada um tem uma cruz para carregar. Cada um vai ter o seu problema ali, o seu ponto fraco, que é onde o inimigo vai chegar, irmão. E pecado na igreja não é só adultério, que tem muita gente que pensa, não. O irmão está em pecado, adultério não. Você não pode ficar caindo nas tentações do inimigo. Pega aí, não sei o que, é só isso. Não, não pode. Caiu, já era, não tem mais volta. Então ele chega lá no deserto, que Jesus está lá 40 dias, 40 noites. Sem comer nada. Você fica até alucinado, você vê pedra voando, você acha que é comida mesmo. E foi onde ele falou, agora eu pego, Jesus, hein? Agora ou nunca. It's now or never. Já dizia o Elvis Presley. It's now or never. Agora ou nunca. Aí chegou, se você é filho, chegou o Bambanzão lá achando que só ele que conhecia. Se você é filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus já dá uma na veia dele também, irmão, mas está escrito. Nem só de pão viverá o homem. E estava escrito lá atrásão. Bem lá atrásão, lá em Deuteronômio. Depois de Gênesis, depois que o povo saiu do demônio, bem lá atrásão está escrito. Mas como ele fala, acho que ele fala, mas Jesus não vai saber que está escrito, sei lá, no livro de Deuteronômio, lá no Pentateuco.
Aí Jesus já deu uma na lata dele também. Falou, não, amigão, ó, nem só de pão viverá o homem. Né? Nem só de pão viverá o homem. Então ali, irmãos, ele pegou Jesus nessa. Ele queria pegar Jesus nessa aí. Porque Jesus estava falando, ó, eu vou levar você lá no monte. Se você me adorasse, sabe? Tudo que Jesus, que ele pegou Jesus aí na fragilidade ali. Porque Jesus ficou frágil ali, irmãos. Sabe? Você ficar... Porque Jesus está aí como homem, né? Ele veio como homem na terra. Então você ficar 40 dias, 40 noites sem comer nada, não é... A Bíblia fala que José, ele ficou... José não, Moisés. A Bíblia fala, né? Que Moisés ele ficou 40 dias, 40 noites sem beber e sem comer nada lá no monte, lá quando ele foi lá para pegar a tábua dos 10 mandamentos. A Bíblia fala que Moisés ficou 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber nada. E se eu não me salvo engano, Elias acho que também. Elias. Quando Elias correu da Jezabel lá, que ele ficou com medo da Jezabel lá, que ele vazou lá, ele foi lá pro rio lá, se eu não me engano também, ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer nada. Acho que foi Elias e Moisés só que teve que fez essa proeza aí. A Esther fala que ela ficou 3 dias e 3 noites. Esther e o povo de Deus lá quando era para querer, porque o Amã fez a forca lá para matar eles, lá para matar Mardoqueu. E Mardoqueu vai lá e fala para ela vai falar, então fala pro povo jejuar lá que a gente vai jejuar aqui. E a Bíblia fala também que ela ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada. O outro também que fala assim, que ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada também no jejum foi Paulo. Paulo também fala que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada, quando ele teve a visão lá que que Jesus apareceu para ele lá, que ele ficou com o olho lá, que ele foi lá na casa do Arábia, lá se não me engano lá. Aí também parece. Mas aqui, irmão, voltando aqui na tentação de Jesus, aqui é isso, irmãos. O povo acha que tentação é pecado. Ah, o cara, não é. A tentação ela em si não é pecado. O pecado é você cair na tentação. Por isso que Jesus ele já ensina lá na oração, lá, não nos deixes cair em tentação. Por quê, irmão? Porque você tem que orar. Tá? Orar e vigiar. Não, é vigiar e orar. Tá? Primeiro você vigia, depois você ora. Quando Deus falou para Pedro lá que Pedro ia negar ele 3 vezes, onde que é? Foi quando eles foram lá pro monte e Pedro ficou dormindo. Era para orar, não, vão dormir. Aí Pedro ficou fraco. Mas voltando no... Dá um like lá, meu irmão, dá um like. Não vai esquecer de dar o like, hein? Vai lá no meu canal no YouTube, eu vou colocar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, na íntegra. Aí eu vou colocar uns cortes dele no Instagram, porque não vai dar para colocar inteiro. E nem no TikTok não vai dar para colocar inteiro, né? Aí eu vou colocando os cortes lá no Instagram lá e no TikTok lá. Então vai lá, irmão, segue eu lá, não custa nada, não paga nada. Você só vai lá e se inscreve lá no canal, lá, dá um inscrever lá, dá um like, ativa o sininho. Que agora eu vou começar a colocar esses vídeos assim agora. Vai lá no Instagram também, lá, se inscreve lá no Instagram, no TikTok, dá uma força pra mim lá. Pra mim tá podendo colocar. Esse aqui, como é o primeiro vídeo, eu tô meio... Queria pedir para os irmãos entender que às vezes eu dou uma atropelada aqui, dou outra atropelada ali, mas queria pedir para os irmãos entender isso aí também. Eu não tenho curso de nada, eu não sou teólogo em nada, eu não sou bacharel em nada. A única coisa que eu sou bacharel é de ler a Bíblia. Bacharel é de leitor da Bíblia, eu sou, porque a gente tem que ler para poder entender mais ou menos o que a gente está falando. A gente não conhece a Bíblia inteira, meu irmão. Mas quando você vai falar de um assunto, você procura estudar esse assunto que você vai falar. Não chega de orelhada não, que você passa vergonha. Então, pesquisa, sabe? Hoje em dia tem o Google, sabe? Nossa, que maravilha! Quando eu cheguei na igreja, você tinha que ir lá no rodapézinho da Bíblia, para você quisesse fazer algum estudo, você ia lá no rodapé aquelas letrinhas que tem pequenininha, no versículo isso, versículo aquilo. Mas hoje não. Hoje tem o Google. Então, irmão, quando você for falar de um assunto de igreja, você pesquisa, faz um rascunho que nem eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui eu marquei aqui, né? Marquei aqui para não esquecer. Então, por quê, irmão? Para você poder saber o que você está falando. Você não pode chegar, as coisas de Deus não é brincadeira, não é de qualquer jeito, que nem muita gente pensa. Sabe, as pessoas acham que falar de Deus, que cantar na igreja, que fazer as coisas é de qualquer jeito. Não é, irmão, você tem que ter ensaio,
você tem que ensaiar, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Não estou falando que você conhecer a Bíblia inteira, mas vamos supor, você vai falar de que nem da tentação aqui. Você tem que pesquisar sobre a tentação. Que nem agora o próximo vídeo que eu vou colocar vai ser sobre os livros. Que nem eu vou começar lá no Pentateuco. Vou explicar o que é o Pentateuco, os livros, o que o livro de Gênesis fala, o que o livro de Êxodo fala, o que de Levítico fala, Número de Deuteronômio fala. Então eu vou explicar isso aí. Então eu vou pesquisando. Você tem que pesquisar, você tem que saber o que você vai falar. Você não pode chegar e falar qualquer coisa e achar que está certo. Você tem que estudar bastante, porque você passa vergonha, irmão, porque tem muita gente. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque o povo procura saber das coisas. Então, se você quiser não passar vergonha, faz isso. Então, eu vou estar colocando esse vídeo aí no YouTube, na íntegra. Aí eu vou dar uns cortes nele. O Rafa, meu filho, vai chegar, eu pedi para ele editar para mim. E vou colocar uns cortes no Instagram. E vou colocar uns cortes no TikTok. E eu vou colocar também no meu Facebook também. E eu queria pedir para você dar essa força aí para mim, você que está assistindo aí, não custa nada, sei lá, se inscrever lá, dar um like lá e é isso, irmão. Então a tentação de Jesus. Então lá no que eu falei para você, no livro de Mateus fala isso, né? Que Jesus foi no livro de Marcos já não fala, no livro não fala muito. Tá no livro de Lucas também, eu estou lendo Mateus aqui, mas você pode ir lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 2, 1, 2 e 3, e Lucas, capítulo 4, versículo... Não, no Marcos é 1, ó, presta atenção, fala de novo. Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. E Lucas, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 vai falar a mesma coisa. Em João não fala. João não vai falar sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto, não vai falar. Fala só aqui no livro de Mateus. Então é isso, irmão. Então a Bíblia fala, quando alguém for falar para você, isso aqui faz tempo que eu estudei, tá, irmãos? Eu gosto de estudar a palavra de Deus assim, de fazer de entrar na história. Eu leio a Bíblia como estudo, eu não leio a Bíblia para pregar, porque é diferente. Tem diferença muito grande, irmãos, se você ler a Bíblia, se montar uma pregação para você pregar e você fazer um estudo. Se você ler a Bíblia para fazer um estudo, você vai ver que muitas pregações não tem nada a ver. É só balela, é só história da carochinha, palavra para boi dormir. O povo quer enfeitar, quer pegar você naquele momento triste que você está. Então, mas você procura ler uma Bíblia para estudo. Faz uma pesquisa, fala o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Porque tem muita coisa, tem muito crente na igreja que... Irmão, eu sempre falo assim, ó, crente com 5 anos de igreja, ele tem que saber pelo menos 30% da Bíblia. Tem crente que tem 40 anos de igreja e não sabe nada. Eu não preciso estudar, eu não preciso saber nada. Não, como assim? Não existe isso. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Isso é santão, que nem pode ter muita gente aqui que vai estar assistindo e falar, mas é o Google que está falando isso aí, né? Mas você pode pesquisar essa minha vida e depois que comecei para a igreja, não tem nada não, meu irmão. Até aquela quando era do mundão aí, dá umas presepadas e tal. Mas depois que eu me converti, você pode pesquisar a minha vida, procurar, que você não vai achar nada de errado não, viu? Porque mas tem, mas o que é para estar falando isso aí? Eu só estou falando o seguinte, se você gosta que nem tem gente que não precisa, que não gosta. Eu não preciso saber dessas coisas, o importante é ir pro céu. Mas eu não sei o quê. Que nem vai ter um monte de besta aí que vai estar falando isso. Mas então, irmão, você vai falar de um assunto, eu vou falar, pesquisa, estuda bem antes de você for falar. Mas depois, porque se alguém te perguntar, você sabe do que você está falando, né, irmão? Que nem aqui, ó. O diabo foi querer tentar Jesus, achando que Jesus não ia conhecer a Bíblia, e Jesus deu na leca dele. Olha, se você é filho do homem, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, não, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. Tá vendo? Então ele sabia. Que nem eu pesquisei isso aqui, faz tempo que eu sei disso aqui. Sabe? Porque, mas eu não nasci sabendo, eu pesquisei, é lógico. Eu quis saber onde estava escrito. Quando falava onde está, mas eu fui atrás disso, agora onde está escrito? Eu queria saber onde que está escrito. Aí eu descobri que estava escrito aqui em Deuteronômio. Depois lá de Mateus. Porque a Bíblia fala que de Abraão até Davi é 14 gerações. De Davi ao exílio da Babilônia é mais 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Jesus são mais 14 gerações. Então faz tempo.
Aí o diabo achou que Jesus não ia estar por dentro do assunto aqui. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Que nem muitas vezes, se você está preparado, vai vir uma turminha de umas outras. Eu não quero falar nome de religião aqui, porque é questão de ética, né, irmão? Mas quando vinham pessoas de outra religião, ou até mesmo de dentro da igreja, as pessoas que acham, vou lá ver se o irmão é tudo isso mesmo. Vou lá ver. E hoje em dia, irmão, se você for fazer estudo em escola bíblica dominical, ele vai preparado, porque hoje em dia tem Google. Hoje em dia tem Google, então fica esperto. Enquanto você está dando aula, você está falando de Deus, tem pessoas que estão pesquisando no Google. Opa, deixa eu ver se isso aí que ele está falando, deixa eu ver se isso aí que ele está falando é verdade. Aí o cara fica escondidinho. Pastor, professor, mas está escrito aqui assim, assim. Aí você não pesquisou, o cara pesquisou, você vai passar. Então pesquisa antes disso aí. Eu sempre falo, a gente tem que estar um passo na frente do diabo. Quem está na igreja, não é brincadeira. Tem que estar um passo na frente dele, porque se você estiver do lado dele, um passo atrás, você está enrolado. Então você tem que estar sempre na frente. Mas não interessa, irmão. Converteu já era, não tem esse negócio. Converteu, tchau, não tem mais o que ficar pensando, o que ficar falando. A gente não é santo, a gente tem nossos problemas, sabe? A gente tem problema, que nem eu já estou no meu cinquentão. Na verdade, eu trabalho à noite. Então você sabe mais ou menos como é que é. Então cada um tem seu problema. Só que para Deus, nós tem que fazer o melhor. É estudar, pesquisar. Eu vou falar sobre isso aqui com fulano. Ou senão, ninguém é obrigado a saber tudo na hora. A pessoa chega no seu e pergunta uma coisa para você. Irmão, o que quer dizer isso aqui? Onde que está escrito? Você fala, irmão, eu não sei agora de cabeça, mas eu vou pesquisar, eu vou procurar saber, eu venho e falo pro irmão. Não é vergonha fazer isso aí. É até mais bonito você ser humilde e fazer isso do que você querer responder na lata e passar vergonha. Amém, irmãos? Então vai ficar assim. Então eu vou começar a fazer uns vídeos agora, para me colocar lá no meu Instagram, no meu TikTok, no meu canal no YouTube. Eu vou colocar primeiro no YouTube, né? Que eu vou colocar na íntegra, né? Então eu vou colocar primeiro no YouTube. Aí depois do YouTube, eu vou fazer uns cortes para me pôr no Instagram e pôr no TikTok. Porque se eu não me engano, eu estava vendo no Instagram os vídeos que comportam lá para você pôr, acho que até de 1 minuto e 30. No TikTok já é de 10, eu sei que tem vídeo que você pode pôr até de 10 minutos, você pode pôr vídeo lá. E no Face, no YouTube é a Lavonte. Você pode pôr o vídeo a Lavonte lá que dá. Então como eu vou, então, irmão, eu queria pedir pra você falar, vai lá no meu canal no YouTube, é Guga. Guga não, Entre a Cruz e a Espada, é o nome do meu canal lá. Entre a Cruz, porque a gente vive entre a Cruz e a Espada, né? Fica mais ou menos aqui, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço, será que é isso, será que não é aquilo. Então lá no meu canal no YouTube, é Guga Entre a Cruz e a Espada, vai lá, se inscreve, não custa nada, não paga nada, dá um like, ative o sininho, aí depois você vai lá no meu Insta, se inscreve lá no meu Insta também, que agora eu tô no Insta, aí depois você vai no meu TikTok também, e se inscreve lá que eu vou estar colocando esses vídeos lá. Então, você entendeu, né, irmão, a respeito da tentação. Então, em Mateus, Marcos e Lucas vai falar da tentação de Jesus Cristo. Marcos só vai dar um... Eu até ler para os irmãos verem, entendeu? Vamos ver lá em Marcos, como que está escrito em Marcos. Só para os irmãos verem. Porque às vezes nós nos confundimos, meu irmão. Então, a gente tem que ficar esperto por causa disso. Se eu falar, você tem que ler, porque às vezes na Bíblia também, irmão, se você entender um livro, você tem que ler outro. E às vezes está escrito uma coisa num livro, que nem você pega os livros aqui, os evangelhos mesmo, vai estar escrito uma coisa, no outro vai estar outra. Então, para você poder entender, você tem que ler os 4, não vai ter jeito. Então, é Marcos do 12, né, que eu falei aqui, 12. E o Espírito impediu, e logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali teve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Esse aqui que os anjos serviam, eu creio que levava água para ele tomar, porque pode ser a única coisa que fala, né? Porque se ele estava em jejum, como é que o anjo ia servir ele no quê? Então em Marcos só fala isso. Em Marcos não dá aquela, não sei o que lá do livro de Marcos. Então Marcos vai falar logo que ele foi batizado. Então assim que ele foi batizado, ele já foi assim que ele saiu da água, ele já foi para o deserto. Não conversou com ele, já saiu lá para o deserto, lá sozinho. Que ele ainda não tinha nem escolhido os discípulos. Ali estava começando o ministério dele, que ele estava convidando que ele foi batizado. Aí dali ele já saiu para o deserto, depois que ele voltou, ele escolhe os discípulos. Então está falando lá em Marcos 1, 12 e 13. Ó.
E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, vivendo entre as feras, e os anjos o serviam. Está escrito aqui que os anjos serviam, só não sei o que o anjo servia. Podia ser água, né? Porque se a Bíblia fala que ele fez jejum de 40 dias, 40 dias. Então, irmãos, é isso aí, beleza? Agora eu vou começar a gravar esses vídeos assim, vou ver se eu coloco cada 2 dias eu ponho, porque também para não ficar colocando vídeo todo dia e tal, para não torrar a paciência dos irmãos também. Mas eu vou estar colocando lá, irmão. Então você ativa o sininho para você ver o dia que eu coloquei lá. No meu canal no YouTube lá é Entre a Cruz e a Espada, no meu Instagram é Guga74, vai estar escrito Guga74, e no TikTok é Guga Bauru 2. Beleza, irmãos? Fica com Deus, que a paz esteja convosco e com toda a sua família aí, que você pode estar lendo a Bíblia, estar estudando, porque converteu já era, não tem mal o que fazer. Mas depois não, converteu já era, acabou. Não tem, que nem mulher grávida, não tem mulher mais ou menos grávida. Tá grávida ou não tá? Você tá grávida, irmã? Mais ou menos. Não tem. Ou você tá grávida ou você não tá. Então é isso. Não tem. Ou você estuda a Bíblia, mas eu não gosto de estudar a Bíblia. Então não estuda. Fica aí passando vergonha quando alguém perguntar alguma coisa pra você, quando você for em algum lugar aí, ou quando você ouve alguma pregação, porque você entra no Facebook, no YouTube, esse lugar tem cada pregação que dá até medo. Tem umas pregações que até tem umas coisas que os clientes estão fazendo que até o diabo duvida, o diabo fala, mas por que eu não tive essa ideia na frente dessa pessoa? O diabo fica com vergonha de certos clientes aí, que falam, mas por quê? Então, irmãos, é isso aí, beleza? Fica com Deus, que a paz esteja convosco, em nome de Jesus.